vocês qual é a diferença, né? E é curioso que nem sempre nós temos essa consciência de saber diferenciar quando a gente está identificado e quando é a nossa identidade, né? Então, vamos lá. Tudo que eu vou falar, é claro que é uma maneira geral, né? De forma geral e abrangente, não é uma regra que é rigorosa para todo mundo, então isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Principalmente de nível de consciência para nível de consciência. Então vamos lá. Bom, a palavra identidade vem do significado ou do caminho de individuação do ser, né? Como eu escolho ser, né? E o que eu escolho ser, tá? Então, identidade vai se referir a quem eu escolho ser. Kleber, você pode dar só um ok para mim quanto ao som, porque aí eu vou deixar essa live gravada depois, para as pessoas irem acompanhando. E aí, identidade, então, de uma forma geral, é isso, tá? É quem eu escolho ser. Então, para escolher ser, né, eu preciso me conhecer. Então, esse processo é um processo de desenvolvimento, tá ok? Para você encontrar e definir a sua identidade. Muito obrigada. Agora, identificação. O que é identificação? Identificação vem de parecer igual, tá ok? E a identificação é a formação do ego, ou seja, o meio onde eu me formei, a minha família, a minha cultura, né? O meu país, as coisas do mundo externo, para eu me conhecer como eu, o psicológico nosso, forma essa identificação. É de uma maneira bem informal, tá ok? E agora eu vou mostrar para vocês, fiz o meu rascunho na minha lousinha, como é esse caminho, tá? Então vamos lá. E vamos ver se eu consigo fazer de uma maneira que dá para ver dos dois. Vamos lá. Bom, vou começar por aqui. Por aqui. Criação, tá? Então, o Enneagrama traz um aspecto de como eu fui criado e meu processo de criação. Então, vamos imaginar dentro do Enneagrama o círculo na geometria sagrada, a origem de tudo, tá? A origem do tudo. Então, vamos lá. Quando eu fui criado, eu vim de um todo, tá? E desse todo, tem uma historinha muito bacana, inclusive, né? Que desse todo, eu fui caindo na terra. E aqui, ó, aqui para vocês tá ao contrário, né? Mas aqui seria o ponto 8. Acho que eu vou até sinalizar, então, porque como espelha, né? Então, aqui no Enneagrama seria o ponto 8. Vou colocar até de vermelho. E aqui seria o ponto 1. Para a gente, isso, não confundir, tá? Então, o sentido do raio da criação vai ser do todo. Então, quando eu nasci, né, do todo, e comecei a me separar da minha mãe para viver num mundo sozinho, ok? De forma geral, esse daqui é o movimento da criação. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu nasci, eu vim numa família, né? E eu fui criado em determinado ambiente. Então, sabe assim, quando acontece, quando
o bebê nasce, e bebê mesmo, o bebê nasce e aí a mãe começa, né? Ah, você tem os olhos do seu pai. Aí vem o avô e fala, ah, você tem o nariz da sua mãe. Ah, a cor do seu cabelo é igual da sua mãe, né? Ah, o seu temperamento, seu jeito de ser igual do seu tio, né? Ah, não sei o que é igual do seu avô. Isso é o ambiente. Então, o ambiente no qual o bebê nasce, porque ele vem do todos e todos os bebês vêm, né? A gente não sabe de onde, a gente acredita que Deus nos envia e assim a gente encarna, né? Passa a ter carne e vem para a Terra. Então, no que a gente vem para a Terra, nós caímos num ambiente. Então, aí é que começa a identificação, tá? Então, conforme o ambiente que nós nascemos e conforme os valores que os pais vão passando, que a família vai passando, que a escola vai passando para nós criamos o nosso ego, o nosso mecanismo de estar dentro de uma civilização, de uma sociedade para viver em harmonia, né? Então, para viver em harmonia e dentro de uma sociedade, eu começo a ter esse mecanismo de identificação. Então, eu vou até escrever aqui que esse, de fato, é o ego. O ego se formando. Então, eu vou dar um exemplo que eu achei muito bacana, que uma vez a minha colega deu. Ela disse assim, a gente cresce em casa, né, relacionado à profissão, tá? Então, nós crescemos em casa ouvindo a mamãe falar assim, ah, você vai fazer medicina, né? Porque você gosta de cuidar das pessoas, você é cuidadoso, você vai ser médico quando crescer. Né? Ou o pai, mais radical, sei lá, né? Ah, você não, vai ser piloto de avião, né? Porque eu estudei para isso, não consegui, então quero que você seja o piloto de avião. Observa que essas impressões na criança e desde pequenininho vão formando o ego, tá? Então a criança passa a adolescência e inicia a sua vida adulta buscando coisas que vão suprir no prazer dela, porque ela está identificada. Esse é o ponto 3 do Enneagrama. Eu acho que é bacana a gente colocar aqui, né? Esse é o ponto 3, tá? E aí ela passa a vida adulta dela buscando se reforçar nisso. Então, resumindo, caí aqui no mundo, o meu ambiente cria, né, o meu mecanismo que traz o meu ego para que eu conviva em sociedade, ok? Então eu estou identificado. Só que acontece, gente, e acontece muitas vezes, que chega numa época e num momento da nossa vida que a gente começa a se ver triste, né? Ou não se identificar mais com a profissão da qual a gente escolheu. E aí nós começamos a fazer o quê? A sofrer e a se questionar. Então, dentro dessa simbologia, o que significa isso? Eu fui formando, né, para a minha vida algo que já estava impresso em mim antes de eu ter escolhas. Então, na verdade, quando a gente define a nossa profissão, quando é criancinha, nós não escolhemos. A psicologia, né, e a ciência vem cada vez mais provando que nós decidimos a profissão conforme o nosso ambiente, né? E inclusive o nosso ego, aí o ego como mecanismo de defesa, vai querer se paramentar, né, dessa profissão que escolheu para dizer ao mundo coisas das quais se liga aos valores que foi do ambiente dele lá de infância. Não é mesmo?
Então não é difícil, né? Por exemplo, quando a criança se viu num ambiente, de repente, de injustiça, né? Ou sofreu isso, ou foi muito falado isso num ambiente onde ela convivia, e não é raro que ela queira, então, ter uma profissão relacionada a fazer justiça. Seja na parte mesmo, né? Como é que fala? De direito, né? Na área de direito, seja, de repente, ser um policial, né? Enfim, esse é um aspecto, tá? Da identificação. Então, o que que acontece? Quando a gente leva a nossa vida pela identificação, chega um momento que é um grande sofrimento. Por que que é um grande sofrimento? Porque, na verdade, é como se a nossa alma, ou algo superior que nós temos, que não é mais o mecanismo psicológico, não é mais o ego, começa a nos exigir. Como que a gente sabe isso? Tristeza, falta de sentido na vida. Então, quando eu começo minha vida, por algum motivo, não começa a fazer sentido, eu não tenho alegria de viver, eu tô no automático, muitas vezes as coisas podem estar dando certo, percebe? Mas eu perco a alegria de viver. Quando eu perco a alegria de viver, acontece uma inversão nesse movimento muito interessante, que aí te leva à descoberta da sua identidade. Então, nós vimos a identificação e agora eu vou mostrar para vocês o caminho de desenvolvimento que se refere à sua identidade. Então, vamos lá. É importante você perceber que o caminho de desenvolvimento ele só se dá quando, né, ali eu repeti, eu me formei, eu já tenho uma certa idade e eu tenho alguma coisa que a vida empacou, que a vida não vai para frente, ou seja, eu não sou feliz. Aí começa um processo de desenvolvimento natural e espontâneo até, que é o quê? Lembra, eu vinha nesse sentido, ó, do 9 para o 8, tá? E aqui representa esse aqui, ó, 3, 6, 12. Isso aqui são leis do Eneagrama. Ou seja, eu estava sujeito a uma única lei, que era a lei do amor. Depois eu estava sujeito a 3 leis, que era amor, esperança, fé. E depois as 6 leis, a 12. Acontece que quando eu vou crescendo, essas leis aumentam de quantidade até chegar a 96 leis que vigoram no universo ou mais leis, que significa o quê? Eu já tenho um mecanismo de funcionamento do mundo muito mais complexo, muito mais rico, e o amor vai ficando para trás, tá bom? Então, olha, agora o movimento se inverte. Então, em vez de eu seguir aqui para o 8, né? Caindo, tá vendo? Aumentando as leis, saindo da lei do Uno, eu sou obrigado a me movimentar e perceber dentro do ponto 1, por exemplo, né? E iniciar no ponto 1 algo que é o caminho de mim mesmo, o caminho da minha identidade. Então eu começo do zero. Na prática, o que que é isso, gente? Na prática, é a crise de identidade, sabe? Quando você já estudou muito, trabalhou muito, conquistou as suas coisas, você tem filho, às vezes você tem netos, e dá aquele blackout, aquela parada que você não entende o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo com você. Você começa a ver as coisas de maneira diferente. Às vezes você começa a ver as coisas ao contrário do que você via. E isso é muito importante, porque isso simboliza
a estaca zero para você, de fato, e iniciar uma jornada de autoconhecimento em busca da sua identidade. Então, este caminho acontece assim, tá? Para cá. Então, vejam bem, eu tenho o caminho de 96 leis aqui e eu vou caindo, vou diminuindo as leis às quais eu estou subordinada. 96 para 48, para 24, para 12, para 6, para 3, porque a minha intenção deste movimento é chegar na lei do 1, chegar na lei do todo, ou na lei do amor. Então, para isso, é necessário eu começar da estaca zero, tá? E de fato mesmo, chegar naquela pergunta: quem sou eu? Mas o que de fato eu faço da minha vida? Qual é o sentido de estar aqui? São perguntas filosóficas, né? Que parecem que te tomam tempo, mas na verdade não te tomam tempo. São perguntas que te fazem a chegar na sua identidade, que é de fato, né? Quem sou eu realmente? Então você é obrigado a deixar as identificações e passar a se olhar de verdade, com verdade. E aí sim, você continua esse seu trajeto de desenvolvimento para o mundo. Ou seja, você escolhe, faz a sua escolha consciente e vai com as suas escolhas, os seus valores, dos quais você não vai negociar, para o mundo. Ok? Fazendo isso, de fato, vamos dizer, uma constante luta interior, né, e uma constante provação. Mas caindo no mundo, você vai ter algumas dificuldades, você vai ter frustração, você vai ter muita frustração, você vai ter muita dor, porque as suas expectativas vão cair, né? Você vai ter desapego, a dor do desapego, porque aquilo que você acreditava, aquilo que você gostava, de repente vai morrer, você vai ter que deixar. Mas é assim que se caminha pela verdade, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A consciência de identificação e a consciência de identidade. Na identificação, é interessante que ali é formado o ego, um mecanismo que nós precisamos para nos encaixar no mundo e na sociedade. Mas chega uma etapa da vida que a gente percebe que não é aquilo que escolheu para nós. Então, as crises, os sofrimentos nesse sentido, eles vêm para você descobrir e escolher quem você quer ser. Ou, né, como eu falo para alguns clientes, na verdade você descobrir a essência que já está preparada para você. Me lembrei de uma parte, né, uma frase da Bíblia que diz assim: só eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, é como se Deus, o cosmos, é como se a perfeição tivesse desenhado para cada um caminho muito bonito, um caminho de realização. E isso só vai acontecer quando a gente caminha para a nossa identidade, tá ok? E não a identificação. Na identificação a gente fica apegado, a gente sofre. Na identidade eu escolho quem eu sou e eu vou para o mundo com isso que eu escolho. E não importa se a pessoa gosta ou não gosta, não importa nem se dá certo, se dá errado, eu continuo caminhando com aquilo que eu vou descobrindo em mim. Quando eu reconheço e sei da minha identidade, eu sou satisfeito. Não importa o que acontece no mundo externo,
quanto mais acontece, mais eu me conheço, mais eu aprendo, mais eu admiro como o mundo de fato é cheio de possibilidades. Quando eu estou identificado, eu vivo à mercê do outro. Eu vivo à mercê da minha expectativa, das minhas ilusões darem certo. E quando eu caio para a vida real, as minhas ilusões são todas frustradas. Então eu fico mal e me escravizo, né? Num sistema e viro escravo de mim mesmo, de um ego apegado a coisas que de fato não me satisfazem, mas parece, né? Ele manda em mim, como se eu fosse me satisfazer. É um assunto complexo, rico, eu sei, mas eu espero que de uma forma geral vocês possam perceber a consciência de identidade com identificação. Vamos nos identificar menos e vamos encontrar mais a nossa identidade. Um grande abraço